Muito bem, amigo telespectador, estamos de volta com o seu Boletim do Esportes, com o Fernando Antônio agora, para comentar esses fatos, né, que aconteceram aí durante o final de semana. Primeiro vamos falar das coisas de fora, né? Fernandinho, 1-0 para a seleção brasileira, gol de Firmino, né? Você, depois de um passe do Danilo, né, justamente no momento em que o Chile estava melhor no jogo. O Chile esteve melhor no jogo em várias etapas. O Brasil melhorou no segundo tempo. Meu abraço ao telespectador. A seleção brasileira teve algumas dificuldades, porque no jogo contra a França, na coletiva que o Dunga deu à imprensa, ele revelava que ele estava escalando o que de melhor a seleção possui no momento. E embora tenha sofrido 1-0, mas a seleção brasileira buscou meios de reagir e ganhou com méritos por 3-1. Na partida contra o Chile, ele fez de 5 a 6 mudanças. Se você treinando no dia a dia, você nem sempre mostra entrosamento, imagine quando você faz uma junção de atletas que não estão habituados a jogarem juntos. O Chile adotou uma marcação até viril nos primeiros 15 minutos, dificultando as ações da seleção brasileira. O árbitro teve que ser enérgico ao começar a distribuir os cartões, porque senão nós teríamos expulsões no transcurso da partida. A seleção brasileira, no segundo tempo, voltou utilizando melhor o Neymar, que começou a abrir caminhos para que a nossa equipe pudesse achar o gol, mesmo até com algumas dificuldades, mas nós conseguimos levar perigo à defesa do Chile. Porque no primeiro tempo, nenhum goleiro, nem o do Chile e nem o da seleção brasileira, fizeram defesas difíceis. Já no segundo tempo, nós vimos o Jefferson aparecer, nós vimos o goleiro do Chile aparecer. E quando o Firmino entrou, a seleção brasileira ganhou mais mobilidade e passou a forçar mais o sistema defensivo do Chile, que não conseguia ser tão eficiente como foi no primeiro tempo, a nível de bloquear os espaços da nossa seleção. E como você falou, num passe muito bem feito pelo Danilo, o Firmino fez uma grande jogada, fez 1-0, teve a oportunidade de fazer um outro belo gol. Exatamente. Mas ele acabou prendendo demais a bola e quando resolveu chutar, ele não teve a felicidade que teve quando fez o gol da vitória da seleção brasileira. De qualquer forma, já deu para a gente sentir que o Dunga agora não tem mais motivos para ter dúvida com relação à convocação para a disputa da Copa América, que será no Chile, e para a disputa também das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. E ele já declarou, inclusive, com relação à Copa América, que ele não vai mexer mais, não vai convocar mais ninguém, esse grupo, esse é o grupo, então significa realmente que ele não vai mexer. Parece que antes, inclusive, antes da estreia do Brasil na Copa América, depois da convocação e tal, aquela coisa, o Brasil fará uns 2 amistosos, não se sabe ainda com quem nem aonde, entendeu? Mas a coisa, você acha que está no caminho certo, né? Eu sei que muita gente não gosta do Dunga. Eu sempre digo o seguinte, é um treinador que puxa a responsabilidade para si, né, e tem uma liderança junto ao grupo muito grande pela sua sinceridade, pela sua linguagem com o atleta. Não é muito simpático à mídia porque ele é duro mesmo. É verdade. E quando você mexe com a mídia, principalmente com o alto escalão da mídia, onde há uma concentração aí de cobrança por parte das grandes emissoras, que querem ter uma liberdade excessiva, e isso ele não permite, ele cria-se uma incompatibilidade e a mídia, por gerar informações, acaba fazendo com que haja uma insatisfação da massa torcedora. E ele tem uma coisa, o Dunga, ele tem é de muita opinião. Você vê que o Maicon, por exemplo, aquele lateral, ele convocou a primeira vez, houve lá fora um problema que o jogador só saiu do coisa, só se reapresentou 15 horas depois, uma coisa assim, e ele já disse que com ele não joga mais. Olha, eu vou fazer aqui uma comparação, mas é claro que a gente tem que respeitar, né,
as proporções que se diferenciam. Em 1970, nós tínhamos o João Saldanha, que era durão. Exatamente. Fez uma grande campanha na preparação da seleção para a Copa do Mundo. E quando houve aquela cobrança do presidente Médici com relação ao fato dele não convocar o Darinho Maravilha, o Dadá Maravilha, ele virou e disse: eu não dou opinião no seu ministério e você não tem que dar opinião no meu trabalho. Era o João sem medo, né? E ele acabou sendo demitido e contrataram o Zagallo, e o Zagallo teve a felicidade de conquistar a Copa. Quando o Dunga voltou agora, quando houve aquela composição da CBF, em que ele criticou as excessivas coletivas que aconteceram durante a Copa do Mundo realizada no Brasil, o fato de pegarem uma suíte para reservar para o Neymar receber a Bruna Marquezine, e numa etapa de trabalho isso não pode acontecer. Isso. Ele disse que o sistema dele era outro e se fosse para ser diferente ele preferia não entrar. Então é aí que eu gosto do Dunga. Isso. Porque é um cara que ele tem convicção daquilo que ele faz e ele bota a cara na reta. Exato. Essas discussões não eram nem para ser com o treinador, normalmente com o supervisor. Mas ele logo toma a frente e acabou. E é dessa forma que as coisas têm que acontecer. Nós temos que parar com essa mentalidade que a gente só conquista pelo futebol arte. Não. O futebol arte é importante. A técnica, ela eleva a condição do atleta. Mas a técnica associada à disciplina de trabalho, a cumplicidade com o regime profissional, é melhor ainda. E a nossa seleção, ela vem perdendo espaço para as outras seleções, porque está faltando isso. Essa confiança que nós temos no futebol brasileiro, com essa falta de disciplina de trabalho, traz transtorno. É verdade. Bom, é só para poder atualizar, Campeonato Paulista ontem, no final de semana, as equipes, o São Paulo venceu, finalmente, engraçado, né? Há uma relação de amor e ódio da torcida do São Paulo com o time, né? Somente com o goleiro Rogério Ceni, acabou fazendo um golaço de falta ontem e voltou a torcida a aplaudir Rogério. Quando o Rogério falha, né, num gol, a torcida pede a saída dele, aposentadoria e tudo mais. Foram 2 gols de Allan Kardec e 1 de Rogério Ceni. Já o Palmeiras, né, acabou perdendo ontem, né, para o Red Bull Brasil, né, RB Brasil, perdeu por 2-0, uma derrota lá de Oswaldo de Oliveira. E o Santos empatou com o São Bento de Sorocaba em 2-2, o Santos completo. Quer dizer, fora Robinho, que estava jogando na seleção. Agora, você achou importante, por exemplo, ontem, Fórmula 1, né? Aquela coisa da Mercedes, o Vettel acabou vencendo e recolocou, né, a Ferrari no ponto mais alto do pódio. Foi uma boa, né? Foi uma boa, e equilibrou até mais. Pelos investimentos que foram feitos no novo carro da Ferrari, o resultado veio com essa conquista. Honestamente, apesar de ser repórter esportivo, eu não sou muito adepto à Fórmula 1, porque não consegue me emocionar. Certo. Correto? Mas você não pode deixar de reconhecer uma estrutura da Ferrari, que já revelou inúmeros campeões, e isso é importante para ela conservar a sua marca. Muito bem, lembrando só que o Felipe Massa foi o 6º, né, e o Felipe Nash foi o 12º. No próximo bloco a gente vai falar também sobre as coisas do nosso futebol, que dificilmente acontece, o que aconteceu no último fim de semana. Daqui a pouco eu digo o que é.